Boa tarde, doutora Raquel, Eliana, César, os colegas aqui presentes, meus queridos minhas companheiras de jornada. Enfim, eu vou contar para vocês um pouco da experiência da CEJAI com relação a esse tema da busca de origem. Que, embora o ECA tenha dado, garantido esse direito aos adotados já lá em 2010, não há até hoje um regramento em relação a como isso pode ser feito. Então, as coisas vão acontecendo muito naturalmente, os pedidos vão chegando e a gente vai tentando ajudar. Então, eu vou falar um pouco desses dados, né, de como é que a gente lidou com isso e o que a gente está pensando em fazer daqui para frente, né? Desde 2010... Desde 2010, nós recebemos em torno de 15 solicitações de busca de origem. Essas solicitações normalmente podem vir de várias formas. Pode ser o próprio adotado, que tem mais de 18 anos e faz esse pedido, ou pode ser pelos adotantes, que podem vir diretamente, falar diretamente com a gente, por e-mail, tal, ou juntamente com o organismo que o representou na adoção. Então, nós tivemos, desses 15, 4 que foram pedidos feitos diretamente pela pessoa adotada, que nesse momento já tem mais de 18 anos. E 11 foi pedido feito pelas famílias. Nós podemos receber isso diretamente pela pessoa ou organismo, ou por outras vias. A CEVIG encaminha um pedido que chegou para ela, a Defensoria também recebeu um pedido e encaminha para a gente, e a própria Polícia Federal já encaminhou um pedido para nós, a Autoridade Central, lá em Brasília, também pode encaminhar. E eu estou falando aqui, naturalmente, de pessoas que passaram por adoção internacional, né? Então, eu só posso falar disso, né? Eu vim até conversando com meu marido no carro, e ele falou assim, mas e o nacional? Eu falei, nacional, eu não sei, porque eu consigo concentrar o que chega para nós, que é a Comissão de Adoção Internacional, ela concentra todas as adoções internacionais. Mas a adoção nacional é direto na vara, então, provavelmente, pode haver pedidos dessa natureza, mas que são feitos diretamente nas varas, né? Mas a gente não tem como mensurar isso, pelo menos não até agora. Em relação aos países, né, nós recebemos 7 solicitações de pessoas adotadas que foram para a Itália, 5 para a França, uma para a Espanha, uma da Suíça, uma da França e uma de Israel. A busca é muito interessante, porque a lei diz que tem direito de conhecer a sua origem biológica. Mas o que é isso? É conhecer alguém, ter acesso ao processo. Então, assim, cada pedido também é diferente. Quando eles falam de buscar a família, o que a gente tem observado também é que nem todo mundo procura a mãe, nem todo mundo procura o pai. Então, a grande maioria, pelo que a gente observou, inclusive, procura os irmãos, né? E a mãe também, né? E, às vezes, procura a mãe e o irmão, tá? Mas o que a gente achou interessante, assim, que os irmãos estão liderando aí essa lista de pedidos e o pai menos, né, por questões até culturais, e é interessante também como eles às vezes querem conhecer o país. As crianças que foram muito novas, muito bebês, elas não têm referência do país. Então, tem muitos que querem vir realmente para conhecer o país, né? Acho que algumas pessoas estiveram aqui na palestra da Sara, né, aquela moça que foi da Alemanha. Então, e ela tinha o interesse, ela queria saber com quem ela se parecia. Ela chegou no Brasil, ela se identificou, porque aqui era o lugar dela, porque era o jeito dela. Então, isso é muito particular de cada um, e aí a gente tem que realmente entender qual é esse pedido. A gente observou muito no início que havia muitos pedidos, até hoje ainda há alguns pedidos que são da família,
que no momento que a criança entrou na adolescência, começa a apresentar as crises naturais da adolescência, e aí começa a se questionar quem sou eu, de onde eu vim, e aí a família, até para tentar ter algum suporte, ela pede essas informações. Eu quero saber o que aconteceu, se teve alguma situação que a gente não sabe o que aconteceu, como é que está a mãe, como é que não está, até para tentar ajudar, né, na resolução dos conflitos que o adolescente estaria vivendo naquele momento. Aí, quando a gente recebe os pedidos... eu vou falar do pedido ainda, porque é muito interessante que o César falou assim, procura alguém ou algo, né? E isso realmente acontece. Então, eu fiz umas aspas em relação a alguns pedidos que chegaram. Né? Então, assim, está em busca das suas origens. Está vivendo um período de crise de identidade e não sabe com quem parece. Né? Quer ver uma foto dos pais. Quer notícias da mãe, ou então deseja conhecer a família. Aí já é diferente. Tem aquele que quer saber, tem aquele que quer conhecer, quer encontrar a mãe, a irmã. Ele quer saber se a mãe é prostituta. Eu quero encontrar a minha mãe para fazer algumas perguntas. Teve uma moça que, até eu vou falar desse caso, ela deseja achar minhas raízes, procurar as origens, conhecer a instituição onde ela esteve acolhida, conhecer o Brasil, encontrar a família, a mãe e a família. Então, assim, saber a notícia do irmão, fazer contato por Skype, né, ir ao Rio. Então, os pedidos são muito particulares e aí a gente tem que ver o que é que a gente pode, o que ele está pedindo para a gente tentar atender ou não. E aí não existe um regramento, como eu disse, não tem um passo a passo do como lidar com isso. E os pedidos que nós íamos recebendo, né, e aí eu estou falando nós porque eu e minhas colegas aqui presentes, né, e inclusive no início era uma coisa muito pessoal, ia para a Adriana, assistência social, quer saber a notícia. Aí o contato era feito inicialmente, fazia contato com a vara da infância, falava com a equipe técnica, ou então com a instituição, buscava alguma informação, e a informação que a gente conseguia obter encaminhava para essa família. De um modo geral, acho que quase 100% desses casos em que a família estava buscando informação para ajudar no momento de crise, a família recebia a informação e dizia: obrigada, eu vou guardar e ver o que eu faço no futuro. Porque não sei se é o momento, então ficava aquela informação ali. Em 2015, a gente ficava muito assim limitado a isso. Em 2015, a Polícia Federal encaminhou para nós um pedido de ajuda, né, porque eles tinham recebido o pedido de ajuda e não estavam conseguindo resolver, e passou para nós a situação. Era uma moça que foi adotada para Israel na década de 80, na época por escritura pública. E então mandou a escritura pública para a gente e aí fomos tentar. A escritura foi lavrada no Rio. Aí um documento assim super, um cara de bom, né? Perfeito, assim. Aí fomos buscar. Não é? Não é? Eu que trabalho com registro, adorei essa expressão, com cara de... Vou passar um chá. Vou dar autoria para você. Não, então. Não, era tudo perfeito, assim, estava lindo, tinha assinatura de todo mundo, carimbo, cartório, número de livro, de folha. Aí nós conseguimos fazer contato com o cartório. Enfim, naquele livro, naquela folha, o que havia era uma promessa de compra e venda. Nada. O documento que tinha indicando da mãe era uma carteira de trabalho, mas com um número fake, porque não era nem um número completo. E, assim, não houve resposta, porque na década de 80 a gente tem notícia de que teve várias adoções ilegais para Israel. E esse caso, realmente, assim, a gente não conseguiu absolutamente nada, a Polícia Federal não conseguiu nada. Mas, nesse momento, o delegado da Polícia Federal que fez contato ofereceu o serviço da Polícia Federal que eles
Tem, mas eu não sei, ainda tem. Não sei se eles ainda têm, mas eles não fazem mais. Um serviço de busca de pessoas desaparecidas, e aí eles incluíam essas pessoas, parentes de pessoas adotadas por estrangeiros, e aí nós passamos a incluir a Polícia Federal nas nossas etapas de tentativas de busca. E eles nos ajudaram em algumas situações, em outras situações eles também não conseguiam, porque talvez não tivéssemos dados suficientes. E aí é interessante, eu falei que havia 4 pedidos da própria pessoa. Desses 4 pedidos, até agora, a gente não conseguiu atender nenhum, porque são adoções mais antigas, às vezes ilegais, mas assim, até as outras são legais, mas assim, a gente está tendo muita dificuldade por causa do tempo, né? E, embora pareça fácil, o processo, tem acesso ao processo, mas o processo não te diz tudo, né? E, às vezes, a informação também ela não é suficiente, porque a gente não consegue chegar à pessoa. Isso a gente está descobrindo agora, e eu vou falar por quê, né? Mas eu antes vou contar um caso, e depois eu falo do porquê de eu estar falando isso. Eu vou falar de uma situação. Em relação aos resultados, na verdade tem 14 ali, porque tem um que a gente ainda está em andamento, então eu não incluí. A gente conseguiu sucesso na busca de informações, né? Isso não quer dizer que tenha essas informações. Hoje a gente sabe que essas informações podem não ter servido para nada. E insucesso, ou seja, nenhuma informação, até agora 2 casos, e houve 2 encontros. E um encontro eu vou contar para vocês. O caso, não vai dar para ler, nossa, está muito ruim. Dá para ler, ó. Dá para ler sim. É porque eu estou olhando para cá. Não, é que eu estou. Não precisa não. Eu tenho aqui. No final de 2016, nós recebemos um e-mail de uma família francesa. Ele estava assinado pelo pai, pela mãe e pela moça, que estava prestes a fazer 18 anos. Ela foi adotada em 2000, com 4 meses, em Caxias. E ela queria conhecer a mãe, conhecer o Brasil, buscar as raízes, conhecer a instituição de acolhimento. A família mandou tudo que eles até tentavam se comunicar em português, a gente conseguia resolver isso. Eles encaminharam os documentos que eles tinham, as cópias do processo da vara que eles tinham da ação de adoção, mas era pouca informação. E aí a gente começa a acionar. Eu acionei a doutora Daniela Vasconcelos, que era promotora na CEJA, e ela se disponibilizou. Eu posso tentar ver. Aí passei os dados para ela. Entrei em contato com a juíza de Caxias, e aí foi difícil localizar o processo, porque era muito antigo. Nem sei onde está, porque aquele número assim, completamente desatualizado, tipo 196, coisa assim. Tentei até contato com uma advogada que atuou no processo, na época. E com a instituição de acolhimento também, porque a gente achou que eles tivessem documento, que eu precisava, pelo menos, da certidão de nascimento anterior à adoção, e isso ninguém tinha. A instituição... e a Polícia Federal também, lógico, né? Aí a gente começou a aparecer as dificuldades. O processo a gente não localizava no arquivo de jeito nenhum. A instituição, os documentos extraviaram, houve algum enchente, uma coisa assim, e aí os documentos sumiram. A doutora Daniela encontrou mais de 200 homônimos. Enfim, a certidão não aparecia de jeito nenhum. Estava complicado. Aí, de repente, a gente conseguiu localizar o processo, até a doutora Juliana mandou o processo para a gente consultar. E aí é que é a história, né? Nós somos o detetive, né? E aí não tinha certidão, não tinha, porque nessas adoções antigas a gente vê de tudo. Não tinha certidão anterior à adoção. Tinha até um mandado para fazer a certidão, mas não tinha. E aí eu achei lá no final um endereço antigo da mãe. Eu passei esse endereço para a Polícia Federal e eles, enfim, localizaram a família.
os franceses estavam vindo para o Brasil, aí eles vieram, a gente passou essa informação para eles, eles encontraram a família e depois nós pedimos que eles nos viessem a Sejá e nos visitar. Enfim, o que a gente aprendeu dessa situação? A família foi sozinha. A gente não perguntou para a família biológica, para a mãe biológica, né? Aprendi com a doutora Raquel, que a mãe biológica pode querer não ser encontrada. Ninguém pensou nisso. E eles foram sozinhos e foram com a cara e a coragem. E, assim, e era uma situação também que precisava de um suporte, porque a menina estava num momento de crise, estava complicado para a família. Eles até vieram para cá, até para tentar ver se ajudava a superar aquelas dificuldades que ela estava tendo naquele momento. E, enfim, eles vieram, visitaram, tal, e a gente conseguiu conversar, mas ficou essa questão, né? Tá estranho, não está bom, ainda não está bom. E aí continuamos recebendo pedidos e, assim, nessa coisa de encaminho, informação, tal. Aí depois, até as meninas conversando com a doutora Raquel, né? Não, mas assim, não pode ser assim, a gente pode tentar de outro jeito, não sei o quê, tal. Naquele dia. Enfim, estamos agora tentando criar um procedimento, um projeto, para justamente evitar essas questões, não passar informação, não deixar a pessoa sozinha se virando, né? Isso é muito cruel, porque você pode buscar a sua origem, vai lá, né? Igual a menina, a Sara, fez. Ela foi lá no interior, pegou o processo, olhou, saiu procurando a mãe. Não pode, a gente não pode fazer isso. Se a lei dá esse direito ao adotado, a gente tem que dar um suporte para isso. Então, o nosso projeto agora, que está assim, super... A gente está acreditando que vai ser muito bom, a gente está bem empolgada, para criar procedimentos para atender essas pessoas. A gente já está enfrentando muitas dificuldades, porque o que a gente achava que era muito legal encontrar a informação também, às vezes, não dá em nada, porque a gente está com um telefone antigo, que não atende, e a gente não tem acesso aos cadastros, mas, através da doutora Raquel, nós estamos conseguindo com o CPEC, que tem acesso a vários cadastros. Aí nós conseguimos. A gente está com um processo, só para ilustrar, que nós estamos usando como piloto, que é uma moça que foi adotada na França, que já é adulta. E vai dar. E esse processo está sendo nosso piloto, e nós conseguimos, logo depois da primeira reunião, nós conseguimos informação sobre o endereço da mãe biológica. Então, nossa equipe técnica da CEVIG, está se preparando para fazer essa intervenção, para entrar em contato com essa família, para perguntar a essa família se ela quer ser encontrada. Por outro lado, nós também estamos elaborando um questionário para perguntar ao adotado o que ele deseja saber. Se essa família não quiser ser encontrada, o que você quer? Você quer alguma informação médica? Você quer... E aí ver o que essa família biológica pode dar dentro do que ele pede. Às vezes ele quer só uma foto, né? Então, mas nós estamos engatinhando nesse projeto e estamos encontrando dificuldade, porque, na verdade, nós conseguimos um monte de telefone e nenhum telefone atende, então talvez a gente tenha que fazer a visita. E assim, usando esse processo como um piloto, nós estamos criando um passo a passo para estabelecer regras para poder atender essas pessoas, para não precisar para eles não precisarem de detetives, seremos os detetives nós, e assim atender ao que o ECA está autorizando, essa garantia que o ECA dá, mas que ele não está dando os meios para isso, né? A pessoa não pode ficar tão abandonada nesse sentido. Então, assim, é um projeto muito interessante, que a gente está super animada. A doutora Raquel talvez fale um pouco da parte mais institucional do projeto. E é isso que eu queria passar para vocês, tá?